Esta atividade agora, ela tem como objetivo estabelecer, né, apresentar à comunidade interessada, interna e externa à Unicamp, as bases do que nós propusemos enquanto um plano de ocupação para o RIDS Unicamp, da data de 2024 até 2050. Então, nosso papo, a nossa conversa aqui é um plano de ocupação para o RIDS Unicamp até 2050. Me permitam, já de antemão, colocar para vocês que quando eu estou discutindo, ou estou colocando aqui RIDS Unicamp, nós estamos nos referindo àquela área que foi adquirida pela Unicamp entre 2013 e 2014, que outrora era chamada de Fazenda Argentina, e que eu espero contar com vocês, com a ajuda de vocês, para que a gente vá devagarzinho desaparecendo com esse nome e estabelecendo e consolidando a ideia de um RIDS Unicamp, tá? O RIDS Unicamp, ele é, ao mesmo tempo, um fato gerador, um fato estimulador e um elemento componente, talvez um dos mais importantes, da proposta do RIDS, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece a proposta de um distrito de inovação e sustentabilidade na atual área que compreende as propriedades da Unicamp, da PUC, dos equipamentos de ciência e tecnologia que compreendem o CIATEC 2 e algumas áreas privadas que também compõem esse território. Tá? Então, antes de tudo, é importante que a gente tenha em mente que o que nós vamos apresentar para a comunidade é o processo ou o planejamento de ocupação do RIDS Unicamp. Tá? Aquilo que foi estabelecido, aquilo que tem, digamos assim, a mão e o protagonismo digamos, a prerrogativa da Unicamp em atuar no seu território, aquilo que a Unicamp tem completa liberdade e autonomia para fazer com o seu território, que compreende a antiga Fazenda Argentina, tá bom? Acho que é bastante importante a gente colocar esses limites para que vocês possam, né, contribuir de maneira crítica e, e, e também, digamos assim, nos apoiando para a construção desse projeto de futuro do que é o RIDS dentro das dependências da Unicamp, tá? Bem, já que eu me apresentei, eu gostaria também... Opa! Tomara que ele tenha sobrevivido aqui. Não sobreviveu. Deixa eu ver. Não sobreviveu. Então, antes de eu apresentar a equipe, essa é a área que nós vamos discutir nesse planejamento, tá? Então, está aqui a nossa querida Unicamp, aqui os limites da antiga Fazenda Argentina e aonde a gente vai fazer a discussão e a apresentação do nosso plano de ocupação, tá? A coordenação do RIDS Unicamp, ela é composta por esse grupo de pessoas que tem, já no contexto da reitoria do professor Tom Zé, levado adiante o processo de ocupação e representado a Unicamp na constituição do RIDS de maneira geral, tá bom? Então, Roberto Donato, sou eu, coordenador, a professora Adriana Nunes, que é a atual chefe de gabinete adjunta da Unicamp, professora Gabriela Celani, que está aqui, vai contribuir com a apresentação, que é uma docente da FECFAL e coordenadora do CEUCI, que é um importante centro que nos ajuda a estabelecer aqui as diretrizes arquitetônicas e urbanísticas da Unicamp, do RIDS Unicamp. O professor Mariano Laplani, que foi até recentemente o coordenador do RIDS, no qual eu o substituí primeiro interinamente e agora de maneira efetiva, é que o professor Mariano Laplani, nesse exato momento, está na China,
ele foi convidado pela presidenta Dilma para participar da sua equipe técnica no Banco dos BRICS. Tá? Então, ele se licenciou da Unicamp nesse momento e está compondo a equipe da Dilma lá em território chinês. Tá? Mas ele, pela importância, pelas diretrizes, ele continua como membro da nossa equipe aqui. Tá? Professor Miguel Bacic, que está aqui, professor do Instituto de Economia, que nos ajuda, né, principalmente com os processos, né, e com os modelos econômicos de ocupação do nosso território. A Thalita Del Bello, que logo chegará, ela tem um nenê pequenininho, que hoje parece estar um pouco febril, ela aqui no ato relativamente heróico vai estar contribuindo assim da maneira que for possível, né? Professor Wesley, que é a nossa referência dos estudos de biodiversidade, professor do Instituto de Biologia, a professora Sônia Regina Cal Seixas, que tem uma agenda bastante lotada hoje, porque ela tem um evento na Cameja bastante importante, com muitos convidados de peso, e infelizmente não pôde estar aqui nesse momento. O doutor Eduardo Gurgel, que é funcionário da Unicamp e também um dos grandes protagonistas, né, de todas as ações de inovação da Unicamp já há bastante tempo. Né? Gurgel é uma figura importante na constituição do Inova, é uma figura importante na constituição dos parques tecnológicos, tem uma experiência muito grande nesse tipo de interação com a sociedade e compõe a nossa equipe aqui. E a Patrícia Mariuso, doutora Patrícia Mariuso, que é a nossa gestora de comunicação. Tá? Além dessa equipe que está constituída aqui, nós cometemos a indelicadeza de não atualizar a equipe, mas nós recentemente recebemos uma contribuição bastante importante, que é o professor Rosley. Professor Rosley, da Faculdade de Engenharia Mecânica, também um especialista em inovação de sustentabilidade. Ele ocupa uma cadeira dentro do RIDS que é de assistente técnico. Tá? Ele vai contribuir com a sua expertise, com a sua capacidade técnica para o desenvolvimento dos produtos que serão necessários para que a gente faça o RIDS acontecer a partir deste momento. Por produtos, eu estou pensando nos projetos, nas propostas, nas proposituras de financiamento que nós vamos buscar para poder realizar a ocupação do RIDS Unicamp a partir deste momento. Tá? Então, essa é a nossa equipe. A gente tem uma contribuição bastante importante da Marcela Noronha, que está aqui, também vai contribuir com essa apresentação. A gente tem um conjunto de instâncias no interior da Unicamp que nos dão bastante apoio, né? Então, a coordenação de sustentabilidade, a própria Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Inova tem um papel bastante importante, ela já está no território do RIDS Unicamp, então a gente tem muitos atores internos e externos que contribuem para esta coordenação. Bom, um pouquinho do histórico, né? Vocês sabem, a Fazenda Argentina ela foi adquirida por volta de 2013. Essa aquisição ela foi relativamente demorada, ela já acontecia mais ou menos desde 2011, então houve um longo processo de negociação. Esse processo de negociação culminou numa desapropriação onerosa, que é um modelo, acho que vocês conhecem muito bem, de desapropriação por parte do Estado a partir de um modelo amigável. Tá? Então, ela é uma compra, mas ela se faz através de um processo de desapropriação, o que é muito importante para nós, porque ela vem de uma aquisição do governo do Estado atribuída à Unicamp. Né? E isso dá uma proteção no Tribunal de Contas e estabelece um modelo bastante seguro para que a gente possa agir nesse território. Tá? A partir daí, e principalmente a partir de 2017, iniciaram-se as tratativas no contexto da gestão do professor Marcelo Knobel, que foi uma gestão muito importante para o desenvolvimento do conceito do RIDS, né?
iniciaram-se uma série de tratativas, discussões sobre o que nós faríamos com aquela área, né, e qual seria o destino, digamos assim, do futuro da Unicamp atrelado àquela área. Eu acho que essa é não uma dualidade, mas uma multidimensional, uma bidimensionalidade que eu gostaria que vocês acompanhassem, né? Ou seja, não se trata apenas da ocupação de um território, não se trata apenas da ocupação de uma área, mas trata-se, antes de tudo, do estabelecimento de uma visão do futuro da Unicamp, do que a Unicamp quer enquanto trajetória de uma universidade de ponta, considerada uma universidade de excelência, comprometida com diretrizes de inclusão. Então, o que ela quer e como que ela vai se projetar para esse futuro, tá? Então, é bastante importante que a gente pense nessa chave, né? E dentro dessa chave, ou seja, para além de uma área, mas sim um projeto de universidade, longas discussões aconteceram, uma série de tratativas, de projetos e de encontros e de métodos de escuta da universidade também aconteceram, que foram culminar em 2023 nas famosas oficinas Unicamp 2050, né? Então a gente começou com consulta aos autores externos, apresentação nas congregações, né? A equipe, naquele momento, o professor Marco Aurélio, o professor Marcelo Cunha tiveram um protagonismo muito grande nesse momento, porque eles que lideraram as primeiras tratativas, né? Primeira vez que eles levaram, digamos assim, a palavra do RIDS para as congregações, para as unidades internas, para a discussão interna da Unicamp. Começaram a surgir a oficina de especialistas que construíram uma primeira visão do que era o RIDS, o que deveria ser o RIDS Unicamp, tá? Surgiu um curso de especialização da FECFAL. O convênio do BID veio com a possibilidade de pensar um primeiro projeto de ocupação desse território, né? E é a partir desse convênio em que o RIDS deixa de ser um projeto unicamente da Unicamp e passa a ser a articulação ou a proposta um pouco mais ampla de uma espécie de distrito de inovação e sustentabilidade. A partir de 2022, né, chega o Master Plan, que foi contratado pela consultoria coreana CRIS, o workshop sobre a visão de sustentabilidade que deveria ser estabelecido no RIDS. Em 2022, vocês sabem muito bem, surge a PLC do PIDS, né, tentando sobrepor a área que foi inicialmente pensada como a área do RIDS, por parte da prefeitura da Unicamp. E em 2023, nós fizemos, né, o professor Mariano, principalmente, com essa equipe que já estava constituída, iniciou um processo de estabelecimento de tratativas que são exteriores, né, com atores internos. Então, nós fomos para diferentes instâncias, nós fomos para diferentes áreas, estamos conversando com diferentes esferas de governo estadual, governo federal. A gente vem estabelecendo um contato forte com a Prefeitura de Campinas, né? Nesse momento é bastante importante a estrutura do Fórum Campinas de Inovação, cujo presidente é o professor Eduardo Gurgel, e que alinhava, constitui e organiza a presença das 14 instituições que compõem o RIDS numa proposta comum de distrito de inovação e sustentabilidade, tá? Então, esse é mais ou menos o histórico, muito rapidamente aqui estabelecendo para vocês. E aí, então, uma incumbência bastante importante desta coordenação do RIDS Unicamp é estabelecer, como que nós vamos ocupar esse território e de que maneira que nós vamos pensar nesse projeto de universidade. Eu não quero aqui antecipar, porque a professora Gabriela Senani vai mostrar de uma maneira muito didática, muito interessante, como que surgiu a ideia de construção de uma área, né, que se constituísse para além de um parque tecnológico comum e clássico, tal como nós conhecemos, mas para um distrito de inovação considerado um distrito de última geração, em que instituições públicas, privadas,
sociedade civil, universidade estejam em plena interação para a constituição dessa ideia do distrito, né? Mas era muito importante, é muito importante dizer nesse momento que esse plano de ocupação, portanto, este também projeto de universidade, ele vai além de um modelo clássico de ocupação de território por parte de unidades e centros de pesquisa, né? A vocação do RIDS, a sua posição geográfica, a relação com os vizinhos, com os atores externos, joga o RIDS para uma área de interação, né? Para uma área de estabelecimento de conexões com a sociedade mais ampla, para a ideia de territorialização da inovação, para a constituição de centros que não sejam centros de pesquisa no sentido clássico, mas que sejam centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de interação e centros de estabelecimento de conexão, plataformas de conexão, tá? É nesse contexto que surge a ideia dos laboratórios vivos, né? Um espaço aonde os processos de inovação, sejam inovação tecnológica, ou seja, inovação do ponto de vista do cunho social, do estabelecimento de novas premissas de política pública, de novas ações relacionadas à sociedade civil, se estabelecem nesse projeto de universidade, tá? Então, esse plano de ocupação, que é um plano territorial, mas é um projeto de universidade também, ele vai se estabelecendo, né, através dos estudos realizados na especialização da FECFAL, na proposta de master plan elaborada pelo CRIS, no levantamento e diagnóstico ambiental feito pelas nossas instâncias internas, pelo plano diretor da cidade de Campinas e pelo PLC do PITS, pelo plano diretor integrado da Unicamp, estudos de benchmark, estudos de viabilidade econômica e subsídios do levantamento do projeto e das oficinas Unicamp. As oficinas Unicamp ela aconteceu durante o ano de 2023, foi até o ano de 2024, congregando a comunidade interessada a pensar em projetos para a ocupação da Unicamp. Projetos que pesquisadores, grupos de pesquisa, acadêmicos de forma geral, que se interessavam, que tinham uma ideia de ocupação do território do RIDS, foram congregados em oficinas, e dessas oficinas nasceram mais de 70 propostas de ocupação do território do RIDS. Tá? Então, esse é o plano que foi proposto pela consultoria coreana CRIS, né? E dentro dessa propositura mais ampla, né, ficou estabelecido que dentro do território da antiga Fazenda Argentina, atual RIDS Unicamp, o que seria colocado seria apenas ou tão somente atividades de conexão com a sociedade civil, com as empresas e com as instituições públicas, e que aqui não haveria outra missão senão a constituição desses espaços de interação. Qualquer outra proposta, né, que fosse proposta, digamos assim, voltada para outros interesses, elas teriam lugar em outros espaços do RIDS, mas não dentro do RIDS Unicamp, cuja vocação é pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir desses elementos iniciais, quais são as linhas gerais de ocupação do RIDS Unicamp? Né? O que nós queremos para o RIDS Unicamp? Como é que a gente está pensando essa ocupação? A primeira delas foi pensar, a partir de uma série de estudos que são de cunho topográfico, do estabelecimento da biodiversidade da área e do seu potencial, da necessidade de recuperação ambiental, dos estudos de declividade, das formas de ocupação, levando em consideração os projetos apresentados nas oficinas Unicamp, fazendo uma síntese bem forte de todos esses elementos. A primeira grande diretriz que nós temos aqui a área ela tem que ter, até 2050, 75% de área não construída e apenas 25% de área construída. Então, a primeira diretriz que a gente vai estabelecer aqui
é que esse plano de ocupação prevê uma forte manutenção de áreas voltadas para áreas livres, sejam elas para a preservação ambiental, para o estabelecimento de campos experimentais ou áreas de lazer e caminhabilidade. Tá? O que a gente prevê nesse RIDS Unicamp é, antes de tudo, que as áreas construídas elas precisam ter parâmetros de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, precisam estar contidas em, num primeiro momento, apenas 25% do território. Então, no conjunto dessas áreas não construídas, ela vai apresentar em torno de 3/4 da área total e inclui áreas ecológicas, áreas experimentais e de uso social. Então, a gente pretende manter, principalmente, tendo como eixo fundamental o estabelecimento dos corredores ecológicos, daquela área que vai compor, junto com outras áreas da Unicamp, e que a gente está lidando com outros autores para que ela seja uma grande área de conectividade, tanto a partir da Mata Santa Genebra até a APA de Sousas, que a gente consiga, junto com outros atores, estabelecer um grande corredor ecológico que possa ajudar nos parâmetros de manutenção da biodiversidade urbana da cidade de Campinas. Tá? Então, a primeira ideia é estabelecimento de áreas de trabalho de campo, campos experimentais, possibilidades de atuação de pesquisa, seja nas áreas de manutenção da biodiversidade, seja para atividades de pesquisa, como, por exemplo, uma proposta que a gente já tem da Embrapa, cara, de estabelecer um campo experimental e de outras propostas que possam aparecer nesse caminho, tá? Com o objetivo de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação voltadas para o uso sustentável de recursos naturais. Né? Depois, as áreas de preservação obrigatórias, que vocês sabem se constituem tanto pelo corredor ecológico quanto pelas áreas de APP, tá? E, por fim, as áreas destinadas à convivência, lazer e mobilidade ativa. As áreas construídas somam 350 mil metros quadrados, 25% da área total da fazenda. Desses, a gente compreende 20%, 280 mil metros quadrados, reservados para as instalações da Unicamp, ou seja, para os prédios, para os pavilhões, para as edificações que serão dedicadas ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, que é a dimensão adequada para abrigar potencialmente os 75 projetos cadastrados na oficina da Unicamp, tá? Com uma estimativa mais ou menos de 170 mil metros quadrados, além de outros projetos que possam ser de interesse da universidade. E 70 mil metros quadrados, 5% da área, é aquela porção de área que é destinada para a implantação de equipamentos públicos e comunitários, que faz parte da legislação e a gente precisa destinar essa área para essa finalidade. Então, num primeiro momento, eu chamo agora a Gabriela Senani para desenvolver essa parte mais técnica, para pensar o urbanismo da Fazenda Argentina. Essa é, numa primeira visão, a nossa proposta de ocupação do RIDS Unicamp. Ou seja, as quadras da Inova, que já estão ocupadas, que já tem a antiga sede da fazenda, tá? E as áreas que serão ocupadas em azul e que estão previstas no conjunto de etapas que nós vamos desenvolver mais para frente nessa apresentação para vocês. Tá? Para poder explicar a lógica dessa ocupação, eu queria chamar a Gabriela para que ela possa desenvolver esse tópico de maneira mais aprofundada para vocês. Obrigado, Gabriela. Bom dia. Bom, então, bom dia, obrigada pela presença. Vocês podem me chamar de Gabi.
Eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, daqui da Unicamp, sou arquiteta urbanista. Então, em primeiro lugar, acho que é importante vocês saberem que eu não trabalho para a reitoria, não sou digamos, eu não tenho um cargo na reitoria, né? Tanto eu como outras pessoas que são do grupo do CEUC também, nós somos um grupo de pesquisadores independentes e nós estamos contribuindo com a Unicamp, com a reitoria, porque nós temos um projeto de pesquisa nessa área, que inclusive a gente começou o projeto de pesquisa para poder ajudar melhor, para poder assessorar melhor a Unicamp. Então, eu já começo dizendo assim que, inicialmente, quando a Unicamp comprou a Fazenda Argentina, muitos dos meus colegas e eu mesma até nem entendemos e éramos absolutamente contra, porque a gente falava assim, nossa, mas olha quanto terreno livre tem no campus da Unicamp atualmente. E a nossa posição inicial foi assim, não, a gente não quer nada com isso, porque não devia nem ter sido comprado, talvez, né? Não tinha necessidade. Mas depois a gente percebeu assim que já estava comprado, né? O desapropriado, não tinha jeito, ia ser ocupado de alguma maneira, e a gente enxergou aqui uma oportunidade de desenvolver estudos mais aprofundados e contribuir com essa ocupação do espaço de uma maneira melhor, mais racional e principalmente uma maneira mais adequada à lógica toda do urbanismo do século XXI. Então, então a gente começou a realmente estudar. Ninguém no nosso departamento de arquitetura e construção da FECFAL era especialista nessa área, mas nós começamos a estudar, nós aprovamos um projeto na FAPESP, um projeto de Centros de Ciências para o Desenvolvimento, que é uma linha de projetos da FAPESP que é justamente para ajudar em políticas públicas, e a gente tem realmente se dedicado, né, professores de diferentes especialidades, inclusive não apenas da FECFAL, também da FCA de Limeira, né, de gestão pública, também da área de engenharia civil, de saneamento, de ecologia urbana, etc. E a gente tem vários pós-doutorandos, né? A Marcela é uma das pós-doutorandas do projeto, ela recebe bolsa na verdade ela recebe bolsa da FIPEX, da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas a gente tem outros pós-doutorandos com bolsas da FAPESP. Enfim, então a gente conseguiu trazer mais pessoal para ajudar a estudar esse tema. E eu começo mostrando essa imagem porque eu acho que ela sintetiza muito bem uma mudança de paradigma que existe entre o século XX e o século XXI, da chamada Revolução do Conhecimento, que também expressa a mudança que a gente tem entre os parques tecnológicos do século XX e do século XXI. Então, vocês veem, né, um homem branco, de olhos azuis, de gravata, terno gravata, com um monte de chaminé, soltando fumaça pela cabeça. E do lado de lá, a gente tem uma pessoa que a gente não sabe nem se é homem ou se é mulher, né? Também a cor é indefinida. E saindo da cabeça, você tem flores, você tem corações, você tem outros tipos de conhecimento. Então, essa acho que é a imagem que a gente sempre traz, que a gente gostaria que ela embasasse o conceito, a lógica, né, que a gente vai usar agora no século XXI. A gente tem estudado vários autores que se especializaram nessa área de territórios voltados para a produção do conhecimento. Então, no século XX, desde o século XX, a gente tinha áreas das cidades que eram dedicadas exclusivamente à produção industrial, né? Polígono industrial, distrito industrial. Isso foi muito importante para as cidades. E, a partir de mais meados do século XX, a gente começa a ter um valor muito grande produzido pela produção do conhecimento. Centros de pesquisa, universidades, isso começa no pós-guerra, né? E aí começam a se conformar os primeiros parques tecnológicos. E surge, então, também essa preocupação dos urbanistas em como que a gente, da mesma maneira que existiam regras urbanísticas para fazer os parques industriais, os distritos industriais, surgem também estudos sobre como fazer esses distritos onde se produz o conhecimento. O que precisa ter nesses lugares, né, do ponto de vista do espaço? Um dos autores que a gente tem acompanhado, que é um dos principais autores nessa área, é o Id Candler, esse aqui, ele é de uma universidade da Austrália, e ele desenvolveu esse conceito de
KBUD, né, KBUD, que é Knowledge Based Urban Development, que ele fala assim, que é um novo paradigma de desenvolvimento que visa trazer prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental, uma ordem socioespacial justa e boa governança para as cidades, incentivando a produção e circulação do conhecimento. Então, a gente já vê aí que tem preocupações que não tinha normalmente nos primeiros parques tecnológicos, que eles eram voltados para aquela figura, né, aquele senhor de terno e gravata com fumaça saindo pela cabeça, muito provavelmente gerando renda para uma multinacional estrangeira e tal. E aí a gente começou a estudar também a história, né, desses parques por meio da literatura, mas também visitando alguns desses parques. E aí a gente coloca assim, tem um autor que estabelece 3 gerações desses parques. A gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente estendeu para uma 4ª geração, que a gente identificou. Então, a gente começa com uma associação entre as universidades e a indústria, né? Lá nos anos 50, o Stanford Research Park é um importante exemplo. Depois, já nos anos 70, a gente tem uma associação da universidade com a indústria e o governo. Então, surgem aqueles grandes parques tecnológicos, como é o Sophia Antipolis, no sul da França, e a gente entende que o CIATEC foi criado nesses moldes também, né, uma associação entre a universidade, a indústria e o governo municipal, para criar aquela área, né, delimitar aquela área do CIATEC. Depois, a gente tem uma mudança paradigmática, assim, realmente muito importante na virada para o século XXI, que é em Barcelona, quando Barcelona, no começo do século XXI, pega um bairro industrial antigo, do século XIX, cujos edifícios já estavam obsoletos. As indústrias foram embora de lá porque elas precisavam estar próximas de hubs de transporte, etc. E os edifícios já não serviam mais, era um bairro muito deteriorado. E aí o governo se une com as universidades, com as indústrias e, na verdade, com a sociedade para criar uma coisa no meio da cidade. Não é um parque tecnológico afastado, mas é dentro da própria cidade e trazendo habitação para um distrito que, como era um distrito industrial, quase não tinha habitação. Se tinha, era alguma vila operária, né? Mas não, eles trazem habitação de qualidade, habitação social, inclusive, parques, espaços públicos, equipamentos culturais e edifícios de universidade, edifícios voltados para a inovação, e fazem toda uma reformulação desse bairro. E aí agora a gente não tem um parque tecnológico afastado, né? Todo protegido por causa dos segredos industriais. Não, agora a gente tem o desenvolvimento, a produção de conhecimento no meio da cidade, com as pessoas morando lá, circulando por lá. Então isso foi uma grande mudança, e a partir daí a gente tem vários outros exemplos de outras cidades que também reformularam alguns dos seus bairros. Detroit, por exemplo, está fazendo isso também, né? Mas tem vários outros casos. E depois a gente começou também nas leituras sobre o que é tríplice hélice, né? Que é essa daqui. O que é quádrupla hélice, quando você junta a sociedade. A gente descobriu que tinha também um conceito de quíntupla hélice, na qual a gente tem o meio ambiente como um elemento importante, inclusive para a economia. Porque se a gente não preservar o meio ambiente, a gente também tem uma economia muito prejudicada. A gente coloca em xeque, né, o nosso meio ambiente e assim também a economia. E aí a gente foi ver que tem uns novos distritos de inovação, parques tecnológicos, que têm também uma preocupação forte com o meio ambiente, principalmente quando eles se localizam nas franjas urbanas. E um exemplo disso que a gente viu, que a gente achou bastante interessante, foi o de Paris-Saclay. Paris-Saclay o platô de Saclay é um platô que existe ao sul da cidade de Paris, onde, ao longo do século XX, foram se instalando diversos equipamentos de produção de conhecimento, como universidades, por exemplo, a Polytechnique, e também centros, por exemplo, de estudos de energia nuclear e centros também de empresas, como da Danone. E ele era descrito como um arquipélago de centros de produção do conhecimento, mas não existia ligação entre eles. Então, as pessoas dirigiam de carro do lugar onde moravam até lá, passavam o dia e voltavam.
E num determinado momento, na verdade isso começa com o governo do Sarkozy, já em 2007, assim, ele fala assim, olha, para a gente poder ampliar a produção de conhecimento, a gente tem que fazer com que essas pessoas se encontrem, a gente tem que estabelecer relação entre esses centros de produção do conhecimento, porque senão vai ficar tudo estagnado. E então eles lançam uma operação urbana, pegando alguns dos pontos desse território. Então eles têm um laboratório de luz síncrotron também, um acelerador de partículas, e eles pegam esse pedaço, logicamente é uma área muito grande, mas eles pegam essa área do acelerador de partículas até a parte, a escola politécnica, e eles criam um tecido urbano, né, tem alguns outros centros no meio, mas criam um tecido urbano com ruas, ciclovias, ônibus, né, transporte público, habitação, outros novos centros de inovação para os estudantes, centros de vivência para as pessoas se encontrarem, praças, e eles conseguem criar o que os franceses chamam de cadre de vie, né, vida cotidiana, que eles consideram importante. E, além disso, eles juntam as universidades, que na França eles têm aquelas escolas todas meio separadas, eles fazem uma união entre essas universidades e eles conseguem, inclusive, subir no ranking internacional. Lógico, nenhum projeto é livre de críticas. Esse projeto também teve muitas críticas, porque era uma região tipicamente agrícola, que tinha agricultores, inclusive, muito contentes com a produtividade do território, tudo. E então houve também toda essa negociação com os agricultores, os donos das propriedades dessa região. Mas o que eles chegaram num acordo fazendo um tombamento de áreas rurais. Então, uma boa parte das terras desse platô foram tombadas para uso rural permanente até o futuro. Assim como você tomba uma floresta, porque é um patrimônio ambiental, na França eles tombaram campos de trigo, né, que vão continuar sendo campos de trigo para o resto da vida. E a maior parte do terreno que foi usado para fazer essa operação urbana, né, para essa parte de habitação, tudo, ele tinha sido comprado pelo próprio governo para evitar a especulação imobiliária. Então, logicamente, são soluções diferentes. A gente não tem essa mesma possibilidade aqui. Mas foi interessante para ver um território de produção do conhecimento que realmente tem o meio ambiente como uma principal preocupação. E com isso, essa área urbanizada que eles criaram, ela foi certificada como ecoterritório, né, de acordo com a certificação francesa. E eles colocaram coisas do tipo muito interessantes, visando uma economia circular, como, por exemplo, aproveitar o aquecimento de supercomputadores de um centro de computação para aquecer a água, né? Quer dizer, a água que resfria esses computadores, ela se aquece e ela entra por uma rede subterrânea que aproveita para aquecer outros edifícios no inverno. Então, eles começaram a implantar uma série de soluções de circularidade e também, por exemplo, implantaram para lidar com a questão da drenagem urbana, implantaram diversas soluções baseadas na natureza, testaram essas soluções, porque como ele é um platô muito argiloso, eles tinham muito medo da impermeabilização do solo afetar as áreas baixas ao redor, que você tem vales ao redor desse platô. Então, eles implantaram todas essas wetlands e jardins de chuva e biovaletas, etc. Então, é mais uma coisa interessante para a gente olhar, porque a gente também, né, vai enfrentar esse tipo de situação e de problema que tem que ser resolvido e tem que ser previsto em termos de resiliência dos espaços. Bom, aí, como que a gente chegou até o Paris-Saclay? Na verdade, porque a gente olhou um mapa do mundo de laboratórios de luz síncrotron, de aceleradores, e a gente viu, né, que a gente está aqui, o Sirius, a gente está nesse território onde tem o Sirius, e a gente começou a olhar, esse aqui é o Soleil, que fica aqui, a gente começou a olhar vários outros. Tem um muito interessante também, a norte de Barcelona, que chama, que tem um laboratório de luz síncrotron, e ao redor está se criando um parque tecnológico chamado Vall de l'Alba, na cidade de Cerdanyola del Vallès,
que também é uma associação entre governo, indústria e universidades, e a gente está acompanhando também, ele ainda está em projeto, mas inclusive esse daí é interessante porque ele tem uma preocupação com a saúde, porque ele está sendo implantado em cima do lugar onde tinha um aterro sanitário. E eles estão fazendo toda a remediação dessa região para de aterro sanitário se converter num parque tecnológico, mas não apenas parque tecnológico de empresas, realmente um distrito de inovação com habitação, com comércio, com locais de convivência. E para isso eles têm que ter toda essa preocupação ambiental, mas além disso eles querem também usar o conceito de cidade saudável, em que as pessoas tenham oportunidades de exercício diário, ao ar livre, calçadas sombreadas, etc. Inclusive nós trouxemos a pessoa que é especialista em cidades saudáveis, que está trabalhando nesse projeto, a gente trouxe ela para o congresso que nós realizamos em maio desse ano, que é o FGCAD 24. As palestras, inclusive, estão todas disponíveis online, se vocês quiserem, depois eu passo o link. Enfim, e esse aqui agora, então, olhando para o Paris-Saclay, né, eles chamam, é um projeto de interesse nacional, e além disso, eles realmente colocam uma série de transportes públicos, então essa região vai ficar conectada com o metrô Grand Paris, que vai dar a volta externa, né, um círculo externo ao redor da Grande Paris, enfim, e daí tem uma série de, eles estabeleceram uma série de critérios de desempenho para os edifícios. Por exemplo, todo edifício construído nessa região tem que ter 50% da sua estrutura feita em madeira, para diminuir a pegada de carbono do cimento, né? Vocês sabem que o cimento ele contribui com cerca de 8 a 9% das emissões de carbono no mundo. Então, é muito importante a gente também olhar para os materiais de construção. Enfim, é um projeto muito interessante e tem bastante material à disposição. Bom, desde 2020, nós começamos a fazer estudos sobre a região da Fazenda Argentina e do RIDES, porque, para nós, como pesquisadores, isso é uma oportunidade enorme de aprendizado e de crescimento. A gente não apenas olha para outros exemplos que existem no mundo, como a gente tenta entender o nosso território e a gente procura acompanhar as movimentações, o relacionamento com a sociedade que está havendo durante a evolução desse projeto, porque a gente entende que assim, para a gente é um estudo imersivo. A gente está aprendendo aqui ouvindo a comunidade e fazendo propostas e tentando entender como que essas propostas são recebidas. Bom, aqui é uma imagem de um estudo de declividade. Vocês estão vendo que essa região é a região do RIDES, né? Aqui tem o acelerador de partículas, aqui é o centro da Unicamp. Então, a gente vê que o verde mais escuro são as áreas mais planas. A gente tem áreas mais planas tanto ao longo do Ribeirão das Anhumas, como aqui nessa parte mais alta, que é uma espécie de um espigão. E depois a gente tem áreas cada vez com mais declive nas encostas, e algumas que são bastante declivosas e que realmente merecem a nossa atenção, e elas precisam ser preservadas porque tem risco de deslocamento de massa, etc. A gente também olhou para as características geológicas do território, né, que é bastante argiloso, então a gente tem um problema, né, um risco, né, na verdade, potencial de problemas de drenagem. A gente olhou também para a evolução do quadro de legislação urbanística que se aplica a esse território. Então, a gente começa lá em 95, né, com a primeira lei que se aplica ao território. O que ela fazia? Ela pegava cada gleba, e cada gleba seria dividida numa parte para habitação, uma parte para atividade econômica e uma parte de áreas verdes. Cada gleba independentemente, né? E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem várias propostas, foram feitas, né? A Inova liderou uma proposta junto com a FINEP, a Pratec, tem uma proposta do Jaime Lerner, contratada pela Prefeitura de Campinas, e depois tem a proposta do CRIS, e aqui embaixo a legislação, como ela vai se alterando. Essa daqui é uma legislação que acabou não sendo, foi proposta, mas não foi realmente efetivada.
A última que a gente tem, que é a que está valendo, é essa da lei de 2018, do plano diretor, que tornou a região inteira como sendo de uso econômico, não permitindo habitação e nem outros usos. E agora a proposta que vai tramitar na Câmara, né, que está já na Câmara, mas ainda não foi discutida, não foi votada, que ela faz? Ao invés daquela ideia de pegar cada gleba e dividir uma porcentagem para cada uso, ela já entende a área como um todo e procura aplicar as áreas de uso misto ao longo dos eixos de circulação. As áreas mais distantes dos eixos principais de circulação permanecem de uso de atividade econômica, e as áreas verdes, que é esse marronzinho aqui, a gente não, né? A prefeitura procurou concentrar tudo ao longo do Ribeirão das Anhumas. Então a gente enxerga, do ponto de vista urbanístico, que houve uma evolução em termos da legislação, porque você não está tratando cada gleba individualmente para fazer essa divisão de usos, mas você está olhando para o território como um todo. Então a gente enxerga que, do ponto de vista urbanístico, houve realmente uma evolução. Depois, com relação aos índices, tudo isso, né, são outros detalhes, mas eu estou falando assim do ponto de vista macro, que a gente enxerga que também, do ponto de vista urbanístico, os planos que foram sendo feitos ao longo do tempo, eles foram sendo cada vez melhorados. Acho que com relação a isso não há dúvida. E a gente tem muitas ameaças atualmente ao território, né? Então, a gente sabe que tem alguns condomínios que têm direito de protocolo, porque deram ingresso no protocolo da prefeitura anteriormente a 2018, ou seja, anteriormente à aprovação do último plano diretor, quando cada gleba poderia ser dividida e fazer uma parte de condomínio, inclusive fechado, residencial, e outra parte de terrenos grandes voltados para a indústria. Né? Este também é um que a gente encontrou assim no site de uma imobiliária, né? E a gente sabe que também esta área que é do Alphaville, que é fora do terreno, né, da área do RIDES, ela já está sendo loteada. Então a gente considera que isso são ameaças ao projeto que pode ser feito, porque num local em que a gente tem uma concentração de equipamentos de produção do conhecimento, como a Unicamp, a PUC, o CNPEM, o CPQD, existe uma possibilidade da gente trabalhar melhor esse urbanismo, de modo a não criar barreiras com condomínios fechados e permitir a livre circulação das pessoas, incentivar que as pessoas se encontrem, que tenham locais de encontro, terceiros lugares que a gente chama, né? Primeiro lugar é onde você mora, o segundo lugar é onde você trabalha, e o terceiro lugar é onde você se socializa, e hoje a gente considera que essa socialização ela é importante também para a produção do conhecimento. Bom, aqui tem um estudo que nós fizemos, né? Aliás, foi a Marcela que fez, pegando essa aqui é a proposta que o CRIS fez, que é o Korea Research Institute for Human Settlements. Na área da fazenda argentina, vocês estão vendo que foi proposto tudo uso de inovação, porque, obviamente, dentro do terreno público do Estado, a gente não pode fazer apartamento para vender, né? Nem shopping center. Então, aqui o uso realmente é todo de atividade de ensino e pesquisa, extensão, mas nas bordas, né, da fazenda argentina, é interessante que a gente tenha um uso misto, que a gente tenha habitação de mercado, que a gente tenha habitação, né, na verdade, de vários tipos, né, de vários padrões, mas a habitação para o mercado, que não é habitação de estudantes da Unicamp, necessariamente, mas que a gente tenha um uso misto para que a gente possa ter os serviços complementares àqueles que a gente tem dentro da Unicamp. Porque aí a gente pode ter comércio, a gente pode ter clínicas que fazem exames que não podem ser feitos dentro da Unicamp. Então, essa colaboração ao longo das fronteiras do terreno da Unicamp, ela é muito importante.
Outra coisa que tem nesse plano, que dá para ver claramente pelo desenho, é que existe uma continuidade de vias atravessando o terreno que pertence à Unicamp. Ou seja, a ideia aqui não é fazer uma cerca e colocar 2 portões, mas fazer um terreno com uma urbanização contínua, em que você passa por esse território e você, na verdade, você está na cidade, você não está entrando na Unicamp e saindo da Unicamp. Você está atravessando a cidade e, inclusive, tem a previsão dessas áreas azul escuro, que são as áreas de equipamentos públicos comunitários, que todo parcelamento de solo, toda vez que se faz um parcelamento de solo, você é obrigado a oferecer uma porcentagem de áreas, né, 5% para equipamento público comunitário, e a Unicamp pretende também, né, destinar parte disso para equipamentos culturais, que podem ser usados pela comunidade, equipamentos esportivos, e possivelmente também existe uma previsão, não depende só da Unicamp, depende do Estado, mas também o hospital regional, que vocês já devem ter visto nos jornais, tem se falado sobre esse hospital regional. Então, isso seria uma, digamos assim, uma oferta que a Unicamp faz do uso do seu território para a comunidade. Depois, essas áreas em amarelo, né, que o Cris tinha previsto, seriam áreas residenciais. E aqui à direita, a gente tem uma análise da proposta que foi feita pela Prefeitura, pelo Departamento de Planejamento Urbano, e que foi para a Câmara. Então, por exemplo, foi feita uma proposta de criação do Parque Inhumas, que é esse que está em verde. Então, logicamente, isso já inviabiliza uma parte do que o Korea Research Institute tinha proposto de habitação aqui, porque aqui a proposta da Prefeitura é que seja um parque. E depois, nós subtraímos das áreas vermelhas, que são uso misto, e das áreas roxas, que são de atividade econômica, nós subtraímos o que já está ocupado, por exemplo, o que é da Unicamp, ou o que já é o CPQD, o que é o CNPq, o que é a Global Tech, o que é a Escola Sabes, etc. E subtraímos o parque para ver o que efetivamente sobra. Então, na prática, o que sobra, né, apesar do desenho do zoneamento parecer diferente, mas na prática o que sobra é algo que vai permitir que um plano mais parecido com esse do Cris seja executado, tirando, como eu falei, uma exceção aqui na área do parque, né, essa área aqui do parque, que não vai poder ser ocupada, mas tem aqui toda uma área que pode ser ocupada com habitação. E aí, com isso também, a gente fez uma previsão do limite de qual seria o máximo de população tal, e está compatível com o que o Cris tinha sugerido. Por isso, nós, na hora de fazer uma proposta da ocupação da Fazenda Argentina, a gente seguiu mais ou menos o que o Cris tinha proposto, porque a gente não tem um outro plano, e não faz sentido fazer um estudo urbanístico olhando a Fazenda Argentina isoladamente. Só faz sentido como a gente quer que esse território seja contínuo à cidade, e nesse momento a prefeitura está mudando essa legislação, e a gente tem esse plano do Cris que é um plano que estudou a área como um todo. Então, a gente entende que o que a gente pode fazer, o que a gente tem aqui de mais concreto, de mais global, que está incluindo a área no entorno, é o projeto do Cris. Só que teve que ser feito algumas adaptações para ele, porque ele não foi refinado quando ele foi feito durante o projeto com o BID. Então, a gente teve que fazer um refinamento para evitar, por exemplo, que ruas passassem sobre áreas de proteção ambiental, ou na verdade, não é proteção ambiental, a APP são áreas de proteção permanente, ou fragmentos de matas nativas, ou buffers de fragmentos de matas nativas, etc. Então, isso é uma coisa que a Marcela vai mostrar depois. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a lógica de divisão do território. Porque quando a Unicamp foi criada, vocês sabem que ela foi criada, ela tem toda uma lógica, né, da parte central, ser o conhecimento mais genérico para o início dos cursos de graduação. Depois, o conhecimento vai se especializando à medida que você vai se afastando do círculo central.
Mas naquela época, a maneira de divisão dessas áreas foi feita assim: cada instituto recebia um quarteirão, uma quadra, e colocava um edifício no meio, e depois, se fosse necessário, poderia se expandir dentro daquela quadra. Isso gerou um padrão de ocupação que deixou muitas áreas livres, o que a gente chama de espaços residuais. Então, a gente considera, hoje, a gente vê que não foi muito eficiente, porque criou umas distâncias muito grandes entre alguns setores. E aqui na Unicamp, a gente também, né, ouviu a comunidade. E a gente sabe que tem setores da comunidade da Unicamp que imaginam que a Fazenda Argentina poderia ser uma área de recuperação ambiental, que é uma coisa, né, uma ideia muito justa. O problema que a gente tem é que ela foi desapropriada com uso específico e não com o uso de recuperação ambiental. Por outro lado, a gente tem outros setores da universidade que olham para esse território com o olhar de quando a Unicamp o campus atual da Unicamp, né, foi criado nos anos 60, que era uma divisão em quadras e cada quadra era dada a um instituto. O Roberto costuma falar as sesmarias, né? A divisão em sesmarias. E daí cada um bota lá, finca a sua bandeirinha e, de repente, talvez não vá ocupar ainda, vai ocupar só no futuro. E isso gera um padrão de ocupação muito desigual. Então, você corre o risco de ficar com um prédio aqui, outro prédio lá isolado e tal, mas você tem que fazer toda a infraestrutura para isso. E essa infraestrutura tem um custo muito alto. A gente visitou, por exemplo, um parque em Córdoba, em que eles fizeram isso. Eles fizeram toda a infraestrutura e só alguns lotes foram ocupados. E naquelas ruas em que ninguém usa, o mato está crescendo, né? Você vê assim, você, nossa, não tem nem manutenção, porque não tem uso. Então, a gente acha que esse modelo também não é muito adequado. E aí, o que a gente faz, né? Então, a gente, por meio de muita discussão, né, de ouvir a comunidade, mas também de discutir, a gente tentou chegar no meio termo, que é o seguinte: procurar realmente proteger toda a área que precisa ser protegida, alargar, inclusive, essa área que fica entre o campus atual da Unicamp e a Fazenda Argentina, que tem um córrego, que tem uma nascente e tem por onde passa um corredor ecológico. Então, alargar ao máximo essa área, proteger também todas as outras áreas de proteção permanente. E depois, com relação à ocupação, né, uma primeira ocupação já está sendo feita. A Inova está usando a sede da Fazenda Argentina, que era um edifício que já existia, mas a gente tem que olhar porque a gente tem ao redor da Fazenda Argentina. Então, o CPQD é claramente o nosso vizinho, né, de cara, assim, de frente, está lá do lado. E aqui a gente já tem infraestrutura, porque aqui já passa a rua Ricardo Benetton, né? Imagina que a estrada Adhemar de Barros, e aqui a gente já tem a Ricardo Benetton. Então, essa região está muito fácil de ser ocupada. Provavelmente, né, depois dessa área ao redor da Inova, que já tem também, que já está ocupada, a próxima, muito provável, é que seja esta, porque a gente já tem toda a infraestrutura que a gente precisa de água, esgoto, eletricidade, passando aqui do lado. Quer dizer, não precisa fazer muita infraestrutura para começar a ocupar. E depois, a gente tem que pensar em conexões, né, com o campus atual da Unicamp, como que é feita essa conexão, e também em conexões, no outro sentido, né, ao longo do espigão, com o CNPq e com a PUC. Porque o nosso objetivo, né, como a gente viu nesses outros exemplos, a coisa mais importante é conectar os pontos do território, criar conexões para facilitar a circulação. Então, por exemplo, numa conversa com o pessoal do CPQD, a gente viu que eles têm uns estagiários do CPQD, que são alunos da Unicamp, que eles têm que sair, sei lá, uma hora mais cedo, porque para eles saírem do CPQD e chegarem na aula deles aqui na Unicamp, eles têm que dar uma volta, praticamente eles têm que pegar ônibus até quase que no centro de Campinas para poder chegar lá. Então, isso é um absurdo, a gente ter pontos de produção do conhecimento tão importantes que não estão minimamente conectados. Então, esse é um dos aspectos mais importantes. Então, fazer uma fase aproveitando
né, essa infraestrutura que já existe, e futuramente, né, existe uma diretriz viária da prefeitura que aqui, imagina vindo do shopping Dom Pedro, né, pela Guilherme de Campos, e defletindo aqui ao longo da divisa sul da Fazenda Argentina, e depois fazendo uma volta. Por quê? Porque o CNPEM tem um equipamento, né, o Lusynchrotron, que não suporta nenhum tipo de trepidação. A gente não pode passar tráfego pesado lá pela frente. Então, existe um plano de defletir aquela via que vem da Guilherme de Campos para que ela não passe na frente do CPQD. E aí a gente vai ter uma oportunidade aqui também de ocupação dessa outra borda, se a gente tiver uma infraestrutura viária passando aí. Mas que não vai ser feita pela Unicamp, né? Isso é uma coisa... Então, a gente tem, assim, muitas incertezas nesse cenário. A gente tem uma dependência muito grande de infraestruturas que vão ser feitas por terceiros. E o que a gente tem que fazer é pensar em como que a gente pode lidar com essas incertezas, mas pensando nos cenários possíveis e mais prováveis ou menos prováveis. Mas, de qualquer forma, com essa garantia para a comunidade, que a gente vai ter, no geral, né, uma taxa de ocupação máxima de 25%, deixando 75% de áreas verdes, ruas, calçadas, áreas abertas, não com edifícios. Agora, essa parte seria para a Thalita apresentar, mas acho que ela não conseguiu vir, né? A Thalita é a nossa coordenadora de sustentabilidade da Unicamp. Ela é arquiteta urbanista e ela está com um problema com o filho dela que está doente, então ela não vai poder vir agora, mas ela é a responsável pela implantação dos corredores ecológicos. A Unicamp, no Conselho Universitário, aprovou uma verba para garantir a implantação, delimitação, o enriquecimento da mata e o cercamento dos corredores ecológicos e das áreas de proteção permanente e das áreas de vegetação nativa, matas tombadas, etc., fluxos de fauna, né, que são os corredores ecológicos. E, então, em todas essas áreas, as construções são proibidas e aqui elas estão delimitadas, né? A gente, então, aliás, essa aqui é a planta antiga, né? Que o corredor não está alargado ainda. É no próximo, tá bom. Opa, desculpa. Peraí, gente, desculpa. Agora me perdi aqui com... Nossa. Aqui. Pronto. Não, é esse aqui. Exatamente. Não, pode deixar, já deu. Era para mostrar, tá vendo? O corredor ecológico, de acordo com o Código Florestal, teria essa largura, mas ele foi alargado, né? Essa área verde mais escura é o alargamento, e além disso, foi criada uma área de buffer. Porque a gente entende o seguinte, que você tem um corredor ecológico, onde você pode ter uma onça parda circulando. Você não vai ter uma cerca e ter um carro passando aqui do lado, né? Então, a gente criou também essas áreas de buffer. E essas áreas de buffer, elas não são cercadas, elas podem ser acessadas, mas elas são áreas que podem ser aproveitadas, inclusive, de formas produtivas, como agrofloresta, como áreas também de caminhada, né, de lazer. Porque dentro dos corredores ecológicos e das APPs, a gente vai ter um cercamento e as pessoas não podem acessar o interior dessas áreas. Então, a gente precisa dessas áreas de buffer. Então, elas foram aprovadas no Conselho Universitário. Então, essa que eu diria que é a nossa principal, porque tem uma nascente aqui, tem um córrego. E isso daqui impacta muito no campus da Unicamp, porque a gente já teve algumas inundações, né? E esse córrego, ele contribui, ele chega numas bacias de contenção que tem aqui, e se esta área fosse impermeabilizada, a gente ia ter uma contribuição cada vez maior de água que iria impactar no campus. Então, é muito importante que a gente tenha essa proteção e que a gente mantenha essa área como uma área de absorção de água. Outra área também que foi feita, um corredor que foi criado que não existia, né? O corredor que existia é esse da linha tracejada, né? Criado por lei, mas ele conecta esta área de nascente ao Ribeirão das Anhumas, passando por um outro terreno privado.
Então, como a gente não sabe quando que esta área do corredor será delimitada, será cercada, será provida, nós criamos um atalho, digamos assim. Na verdade, não é atalho, que ele é mais comprido, mas uma alternativa para os animais poderem atingir a área do córrego sem ter que passar por essa área, caso não seja possível. Então, os animais que vão conviver nesta área de nascente, que tem uma mata tombada, poderão passar por aqui, junto da nossa cerca, para chegar até o Ribeirão das Anhumas. E aqui já é a parte que faz parte do Parque das Anhumas que está sendo proposto, e sempre com a área de buffer ao redor. A gente tem algumas dificuldades, né? Porque, por exemplo, esse trecho aqui, que é o trecho que está já ocupado pela sede da Fazenda Argentina, a gente tem que confiar no vizinho que vai conectar este corredor com este. Então, tem coisas que a gente, né, inclusive, pretende negociar para ter certeza que o corredor vai ser implantado. Mas tudo que foi possível fazer, a gente fez. E depois, e depois tem esta outra área também, que já existe um corredor implantado. Enfim, então a gente procurou fazer o máximo possível de áreas de preservação e de maneira que ainda seja possível ocupar com áreas de inovação, né, aqui e aqui. Esse aqui é aquela borda sul, onde tem uma diretriz viária, mas a gente não, assim, a gente não deixa de permitir que os animais circulem, etc. Essas patinhas são os pontos em que está prevista passagem de fauna. Vão ser necessárias várias passagens de fauna para que a gente possa ter uma circulação viária também, atravessando essas regiões, senão a gente fica com uma área realmente isolada. Agora eu vou passar para... Não, isso aqui ainda é dos corredores ecológicos, mas esse aqui também da parte dos corredores ecológicos. Então, vocês veem que assim, a equipe de geografia e de mapeamento da Unicamp e da DEP já está desenvolvendo uns planos bem mais detalhados. Esse aqui com relação à biodiversidade, que também está sendo estudada. Não sei se o Wesley... Cadê o Wesley? O Wesley teve que sair, mas o professor Wesley, que é da biologia, também está assessorando nessa área. E agora eu já passo para a mobilidade, para a Marcela. Bom, então eu sou Marcela, como a Gabi falou, eu sou pesquisadora do CELCI, e então minha atuação aqui no projeto é no âmbito da pesquisa do CELCI, que a gente desenvolve e faz estudos de aplicação disso nesse território. Vou falar um pouco sobre o que a gente fez em termos de compatibilização, né, do projeto que foi desenvolvido pelo CRIS, com questões que a gente tinha pré-existentes aqui no campus, como, por exemplo, os corredores ecológicos, e também com as diretrizes viárias, né, que algumas já aprovadas pela prefeitura e algumas aí em processo, né, de análise e aprovação pela Câmara. Então, aqui, como a Gabi falou, em conjunto, né, com o pessoal do CESUS, com o pessoal do DEP, a gente estudou a possibilidade de aumentar, então, né, de alargar esses corredores ecológicos que já eram previstos. Então, a gente conseguiu encontrar área suficiente para alargar esse corredor ecológico aqui e também fazer essa duplicação, né, essa redundância, para que a gente tivesse certeza que existiria um corredor ecológico nessa área. E muitas das vias, né, que estavam previstas pelo CRIS passavam por cima, inclusive, de matas tombadas. Então, isso não seria viável. Então, a gente também trabalhou para fazer uma compatibilização, desviar essas vias. E pensando sempre como que a gente podia também pensar nesse território, que vai ser um polo gerador de viagens, pensar nessas viagens que podiam ser a pé, podiam ser de bicicleta. Nem todas as viagens que são geradas precisam ser com automóvel. Então, todas essas vias são pensadas para a gente ter calçadas largas, arborização contínua, né? A gente sabe que uma copa contínua em cima das calçadas é muito importante para a caminhabilidade, para que a gente pudesse ter essas áreas aqui de estacionamento. Sempre lembrando que
aquela área que é dedicada a estacionamento junto à calçada, não quer dizer que 100% daquilo vai ser dedicado para carro parado. Você pode usar isso também, por exemplo, para aquelas baias, né, para os ônibus pararem, sem atrapalhar o tráfego. Isso permite que a gente tenha um número menor de vias, né, de faixas dedicadas aos automóveis. E também, né, pensando sempre em ciclovias, né, não em ciclofaixas. Quem mora aqui em Barão sabe que o que a gente tem de infraestrutura cicloviária é a ciclofaixa, que não funciona. Então, pensando como que a gente faz com que isso seja permanente, né? Seja uma ciclovia separada, segura, arborizada, e sempre com arborização de copa contínua. Junto aos corredores ecológicos, às áreas de amortecimento, a prefeitura também previa que tivesse sempre uma via de no mínimo 14 metros, separando a área urbanizada, né, edificada, desses corredores. Então, a gente também previu isso, mas não num formato típico de via para automóvel, pensando sim numa via compartilhada, que pudesse ter um piso diferenciado, ter um piso onde a água pudesse percolar, né? Então, dessa forma, a gente consegue um tipo de uso que vai limitar o número de automóveis que vão passar ali do lado. E quando a gente olha aquele plano inicial, as ruas que são compartilhadas são todas essas que estão aqui em marrom. Então, como dá para ver, é a minoria das ruas que são asfaltadas, que são pensadas para um tráfego de automóvel, para um tráfego de ônibus, né? Essas outras vias são pensadas realmente para ciclovia, né? Para bicicleta, para o pedestre, para ter um tipo de piso diferenciado, que a água possa percolar, e que tenha uma cobertura contínua também de copa, né? Arbórea. E aqui também, essas vias podem ter o tráfego fechado, né? Elas podem ser abertas, por exemplo, só para pessoas com baixa mobilidade, ou para acesso de carga durante a noite, né? Então, todas essas vias não precisam ter carros passando continuamente. Isso pode ser pensado em conjunto também com bolsões de estacionamento nas bordas, né, do campus, que assim a gente não precisa que os carros passem através do campus. Então, esse foi o pensamento que a gente teve, né, de minimizar ao máximo onde o automóvel privado pode passar dentro do campus. E a gente tem também algumas vias que, na verdade, são caminhos verdes, são exclusivos para pedestres, completamente arborizados, vegetados e com ciclovia separada. Também, para a gente não ter aquele impacto entre pedestre e ciclista. Tá? Então, aqui são vias que são mais voltadas para os pedestres mesmo. Então, gente, obrigado, Celane, obrigado, Marcela, pela explanação. Acho que foi bem ilustrativo, né? Bem didático e bem aprofundado. O que eu vou fazer agora? Vou tentar ser rápido para a gente ter tempo para conversar, tá? Nós vamos apresentar agora o faseamento da ocupação e quais serão os próximos passos, tá? Para o desenvolvimento do RIDS. Então, esse faseamento, né, ele tem como diretriz fundamental a implantação gradual que aproveite a infraestrutura existente, como a Gabriela Celane falou, né, e a implantação de edificações que estejam próximas à Inova, que é uma área que a gente entende que deve ser adensada, né? Ou seja, quanto mais equipamentos forem colocados ali, a gente consegue ganhar em atratividade, tanto de instituições parceiras, quanto de elaboração de passagem de pessoas e atividades, né? E os princípios norteadores de constituição desse faseamento, né? Então, baseado nos ESG, sustentabilidade, metabolismo urbano, autossuficiência e eficiência energética, lixo zero, e todas essas características que são bastante importantes para a constituição desse faseamento, né? Então, esse plano de ocupação, ele, então, se estabelece
nesse primeiro momento. Ou seja, de 2025 a 2030, a nossa prioridade será fazer a ocupação em torno da atual sede da Inova, tá? Então, já pelos motivos que foram bastante trabalhados aqui pela professora Gabriela Celani, né? Ou seja, a gente já tem um mínimo de estrutura, a gente tem um ponto ali bastante importante, né? Sem grandes declives, ele permite um adensamento, está próximo de outros equipamentos e outras instituições que são importantes para o RIDS e possibilita um núcleo irradiador de constituição da nossa proposta, tá? Num segundo momento, portanto, na fase 2, de 30 a 40, a gente pretende também expandir essa ocupação para a área mais abaixo, né, descendo em direção à estrada de Mogi e aproveitando a conectividade com o CPQD, né? O CPQD também está desenvolvendo um projeto próprio de estabelecimento de um hub de inovação, já tem equipamentos muito interessantes, a gente já tem uma boa sinergia em termos de pesquisa e desenvolvimento, e com isso a gente vai poder aproveitar esse potencial todo, tá? E por fim, a última área, que é a área onde a gente entende que tem preferência para a atuação de atividades relacionadas à saúde, porque ela está muito próxima da nossa área da saúde, tá? O estabelecimento das áreas destinadas para equipamentos públicos e comunitários e as 2 quadras onde a gente deseja em que o futuro hospital metropolitano, se for realizado, se a convergência de forças acontecer, que a gente pretende que seja ocupado naquela área, tá? Essa última fase, ela está prevista de 2040 a 2050. Então é uma propositura. É lógico que se acontecerem algumas convergências que possibilitem outro tipo de ocupação, a gente pode pensar também, mas nesse primeiro momento a gente pensa dessa maneira o faseamento de ocupação da Fazenda Argentina, tá? Por fim, né, esse modelo, né, essa proposta que foi aqui estabelecida para vocês, ela vai ser submetida ao Conselho Universitário agora em setembro. Sendo aprovada, a gente entra numa segunda e importante fase de implantação do RIDS, que é o estabelecimento do modelo de parceria propriamente dito, ou seja, como que nós vamos ocupar essa área a partir desse, digamos, desse modelo, dessa proposta de ocupação que foi colocada aqui, né? Então a gente fez alguns estudos já de cunho jurídico, a gente entende que essa área, ela pode, né, segundo o aval dado previamente pela Procuradoria-Geral a partir de um estudo genérico e não de fatos concretos, a PG entende que a gente pode utilizar, guardadas as devidas características, a lei de inovação para ocupar essa área a partir da atratividade de empresas e instituições que tenham este fim, tá? Então, o uso do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, desde que exigido em interesse público, dependendo da aprovação das instâncias normais da universidade, tendo contrapartidas que serão estabelecidas por nós, desses concessionários, formalizada por contrato e por convênios, né? Porque não é apenas uma ocupação do território, mas é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é uma atividade de ciência, tecnologia e inovação, e com prazo determinado serão as linhas mestras para a gente ocupar esse território, tá? Esse processo, ele prevê, que é o que nós pretendemos, nós estamos trabalhando exatamente nesse momento para constituir. A gente precisa constituir um projeto de infraestrutura sustentável para o RIDS Unicamp, vamos atrás de um projeto para isso e de financiamento para o estabelecimento dessa infraestrutura. Ele prevê o estabelecimento de critérios para esta parceria, no sentido não apenas jurídico, mas também dos princípios de ocupação que a universidade deseja, tá? E ele prevê já a busca ativa de parceiros que possam estabelecer, de fato, equipamentos que possam dar atratividade ao RIDS, né? Nossa primeira intenção,
além de outras possíveis, é constituir um grande centro de transição ecológica que possa atrair diferentes empresas, diferentes interesses de pesquisa e diferentes atores públicos e privados na constituição de fato, um laboratório vivo voltado para transição energética, para agricultura sustentável, para outras iniciativas nesse sentido. Tá? Então, é isso basicamente o que nós passaremos no Consul e esses são os próximos passos do estabelecimento da nossa ocupação do RIS. Obrigado.